Urgente, Brasil e mundo em choque. Atentado a tiros confirmado e morte anunciada. Enquanto isso, surge uma denúncia bombástica. Barroso teria feito delação premiada com a justiça americana. E para piorar, Maduro implora: pode levar tudo, mas me deixa no poder. Trump rejeita o acordo. Deixe o seu like agora, se inscreva e compartilhe. O que está vindo aí vai mudar tudo. Então preste bem atenção nas notícias do dia de hoje e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Meus amigos, a gente vai falar hoje aqui de um assunto muito sério, em que pese ser uma notícia boa, porque visa consertar uma injustiça. Eu acho que o Felipe Martins é uma das pessoas que mais sofreu nesse processo todo, com prisões injustas, tortura, sim, mais do que psicológica, física, né, a impossibilidade de ver os seus familiares, e muito pior do que isso, ameaças, como eu vou falar aqui, deixar claro para vocês no meio desse caminho todo. Então é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo. Isso não é clichê, não. É porque sempre antes da gente conseguir fazer uma ação, como por exemplo as sanções contra Alexandre de Moraes e a sua esposa, Vivi, a gente primeiro tem que criar uma consciência. Se você não falar, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai conhecer essa injustiça desse caso. E você vai estar contribuindo para que você mesmo possa ser a próxima vítima desse regime. E como você está vendo, não pega só os medalhões, as autoridades, mas também pessoas comuns. Então, dando sequência em mais um desses abusos do Alexandre de Moraes, eu queria compartilhar com vocês, queria ler com vocês, na verdade, essa notícia aqui da revista Oeste, tá? Tem ali, a alfândega americana confirma que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Abre aspas. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses. Fecha aspas, informou a agência. Bem, registro errôneo é uma suavidade, né? É o benefício da dúvida sendo dado ao Alexandre de Moraes. Porque há fortes indícios de que isso daqui tenha sido algo confeccionado para incriminar o Felipe Martins. Olha só como é que as coisas são tão absurdas. Primeiro de tudo, uma viagem aos Estados Unidos não poderia ser algo que levasse as pessoas à cadeia. Até porque, pensa comigo, se você fosse dar um golpe de Estado, para qual país você iria? Certamente o último país que você iria seria os Estados Unidos, que ainda mais naquele momento vivia a presidência do Biden, que era opositor ao Jair Bolsonaro. É uma pessoa de esquerda, extrema esquerda, boicotou o governo Bolsonaro, armou a arapuca da eleição. Então repare que não faz sentido essa lógica de ir aos Estados Unidos nos últimos dias do governo Bolsonaro para tentar encontrar ali uma salvaguarda para não ser preso. E outra coisa, né? Ser preso de qual tentativa de golpe? Tentativa de golpe de 8 de janeiro, com pessoas desarmadas, velhinhas, senhoras, algo com 1.500 pessoas que não vazou antes, sendo que Bolsonaro, na própria transição, ainda presidente, transferiu os poderes dos comandantes de força para os indicados do Lula, nomeando seus chefes de armas. Então isso aqui é uma piada, mas ainda assim é necessário que se diga isso. Então vamos lá, no contexto aqui para você que chegou agora. O Felipe Martins foi acusado de tentar um golpe e fugir do país. Foi para os Estados Unidos, tá? Esse é o ponto. Só que quando ele foi preso, antes, nós vimos, né, sendo preparado a cama de gato, uma matéria do Guilherme Amado, onde anda Felipe Martins, por onde está Felipe Martins, evaporou, e aí o Alexandre de Moraes tenta procurar o Felipe Martins, não encontra, expede mandado de prisão, e ele é encontrado onde? Escondido onde? Na casa da sua noiva, em Ponta Grossa, Paraná. Olha que brilhante. Vou me esconder da polícia. Onde? Na casa da minha noiva. Gente, é uma sucessão de coisas assim que nem na piada mais estúpida, né? De, vamos lá, que nós brasileiros aqui fazemos, porque os portugueses também fazem conosco, né? Mas que nós brasileiros fazemos com os portugueses, você conseguiria encontrar uma peça como essa daqui. Isso aqui, nem o roteirista do Chaves conseguiria fazer algo igual. Mas ainda assim, vamos continuar lendo a matéria, porque é muito grave. O Felipe Martins ele foi preso mais de 6 meses, começando numa solitária. Passou dias na solitária, sem ter contato com ninguém, sem tomar banho de sol, sem sair da sua cela e comendo uma comida que eu suspeito seriamente que tenha sido estragada. Ah, Eduardo, mas como é que você pode afirmar isso? Por exemplo, eu te dou um indício fortíssimo. Quando um juiz manda soltar um preso, a autoridade lá do presídio, ela na hora solta o preso. Porque
configura o crime de abuso de autoridade você ter uma ordem de soltura e não liberar a pessoa. O Felipe Martins passou quase o dia inteiro para ser solto. Foram idas e vindas, né? Até colegas deputados estaduais, o seu advogado Sebastião Coelho, estivessem no presídio e lá pelas tantas falaram que, olha, já que não vai soltar o meu cliente, recolhe ele de novo para a cadeia, eu vou representar em todos os órgãos possíveis. O Sebastião Coelho é uma pessoa de palavra, eu acho que, né, conseguiram perceber, né, que algo grave poderia acontecer com aqueles agentes penitenciários, né, que inclusive falam por aí fortes conexões com o PT. Não sei, vou dar o benefício da dúvida, mas é o que eu escutei. E aí o Felipe Martins foi solto. Você acha que a pessoa que segura, que corre o risco de tomar nas costas um abuso de autoridade, não faria maldades contra o Felipe Martins? Ainda mais tendo na sua retaguarda o Alexandre de Moraes? E no meio do caminho foram oferecidas diversas tentativas para que o Felipe Martins oferecesse uma delação premiada. Tá? Então, o negócio era o seguinte: quando levavam o Felipe Martins para a Polícia Federal, colocavam ele para dormir bem, colocavam um lanchinho, colocavam comida boa, perguntavam se a temperatura do café estava ok, se ele queria mais uma aguinha, e aí vinham para oferecer a delação premiada. Ou seja, estavam dando a mensagem de que você vai ter uma vida boa, igual a vida de outros delatores. Mas o Felipe Martins, quando ele se dizia firme, falava: eu não tenho que delatar, porque o Bolsonaro não é golpista e não foi tramado nada disso, recolhiam todo o bom tratamento e mandavam ele de volta para o presídio comum. Esta é a história de Felipe Martins, um sujeito homem que segurou a onda e não inventou nada, mesmo colocando dele próprio na reta. Você imagina estar na cadeia preso pelo Alexandre de Moraes? Sabe-se lá quando você vai ser solto? A Débora do Batom, antes da condenação injusta dela de 14 anos, ela passou mais de 2 anos em prisão preventiva. Isso muito provavelmente é um recorde do STF. Tudo para proteger a democracia, porque são pessoas perigosas. Vamos continuar lendo aqui, já que eu citei o Sebastião, doutor Sebastião, desembargador aposentado do DF. Vou colocar aqui uma foto dele. Lembram dele, doutor Sebastião Coelho, que falou muitas verdades na frente do Alexandre de Moraes? Ele que falou para a Suprema Corte dizendo que vocês são as pessoas mais odiadas no país hoje. Vocês são as pessoas que, se saírem às ruas, vão ver a impopularidade de vocês. Mas vivem numa bolha. Né? Não todos eles é verdade. Tá? Você não vê ministro Fux, Cássio, André sendo hostilizados em aeroporto. Sendo hostilizados quando tem algum contato com o público. Já Alexandre de Moraes tem que andar com vários seguranças. Quando pôde ir aos Estados Unidos foi daquele jeito que você viu. Enfim, vamos retornar aqui para a matéria para a matéria da Revista Oeste. Nesta sexta-feira, dia 10, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o Border Patrol, né, o CBP, informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. Olha, seria tão fácil você ver, né? Como é que a Polícia Federal não consegue saber se uma pessoa saiu do país e entrou em outro país? Ainda mais os Estados Unidos, é um país aqui perto. Várias possibilidades de interações, vários acordos de cooperação, vários, certamente, MOU, MLAT, né? O acordo de comunicação, canal de comunicação, de colaboração mútua. E ainda assim optaram por seguir. É por isso que eu falo que muito provavelmente isso não foi um erro. Isso foi a cama de gato para incriminar o Felipe Martins e depois, através de tortura da prisão ilegal dele, como Gilmar Mendes falou, em julgado sobre a Lava Jato, né, que prendiam as pessoas para torturá-las e forçá-las a dar uma delação, daí extrair algo fantasioso do Felipe Martins para tentar pegar o Jair Bolsonaro. Você vê que como é que você ter a sua bússola moral no lugar é muito mais importante do que qualquer curso ou treinamento físico que você faça. Nessa sexta-feira, dia 10, a Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos informou que Felipe Martins não entrou no país em 30 de dezembro de 2022. A data foi usada como pretexto pelo STF para manter o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais preso por 6 meses. Abre aspas. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes.
um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro, fecha aspas, informou a agência norte-americana. Então veja bem, o órgão oficial dos Estados Unidos deu esta declaração. Está falando basicamente o seguinte: olha, vocês não são um país sério. Tem aí no meio de vocês um cara que foi condenado, né, por violação de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, e agora está aqui mais uma cereja do bolo, vamos assim colocar, mais uma prova de que ele está usando de tudo para fazer perseguição política, abusando do poder da sua caneta. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, do judiciário brasileiro, pelo amor de Deus. Tá jogando na... Todos os juízes tinham que se revoltar com essa conduta do Moraes. Todas as associações tinham que fazer notas de repúdio. A OAB deveria, de maneira digna, o mínimo que lhe reste de credibilidade, tomar parte disso e defender ao menos os advogados de Felipe Martins que foram depostos, né, por ordens do Alexandre de Moraes. Eu vou chegar lá ainda. Seguindo aqui na matéria. Martins é réu no STF. Ele ainda é réu no STF. Sabe por que Felipe Martins é réu? Porque se eles reconhecerem que prenderam ilegalmente Felipe Martins, eles vão estar assinando uma nota, uma confissão de culpa, de abuso de autoridade. Então o que eles fizeram? Eles seguiram adiante com a sua narrativa fantasiosa, Fábio Schor, né, que comanda os cachorrinhos da Polícia Federal do Moraes, e falaram que Felipe Martins participou de uma fatídica reunião sobre golpe de Estado. Quem estava nessa reunião? Comandantes de força, generais. E, por exemplo, Gomes Freire disse que não conhece Felipe Martins, nunca viu ele e ele não estava naquela reunião. Bem como os registros de entrada no Palácio do Planalto não confirmam que Felipe Martins esteve nessa reunião. Muito pelo contrário. Até houve uma confusão no meio do processo, porque eu acho que Felipe Martins esteve antes no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, a residência do Jair Bolsonaro, um dia antes, mas fizeram uma maracutaia ali no meio do caminho para dizer que ele estava no dia subsequente nesta reunião. Eu vou te contar. Assim, não é que houve uma ilegalidade e nós estamos dando all-in, apostando todas as nossas fichas nisso daí. Há uma dezena de crimes que ocorreram na tentativa de incriminar Felipe Martins e dragar Jair Bolsonaro para o meio disso tudo. Martins é réu no STF em virtude de supostamente fazer parte de uma trama golpista. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele teria ido a Orlando em uma comitiva com o então presidente Bolsonaro. Conforme a alfândega, no entanto, Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de Felipe Martins. Abre aspas, a inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, sigla da alfândega, permanece sob investigação, ou seja, pode derivar aí processos criminais contra Fábio Schor, Alexandre de Moraes, agentes federais e todos os outros envolvidos nisso daí. Juízes, né, que já perderam seus vistos, como Ayrton Vieira, né, o Marco Antônio Vargas, o que disse que a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, né, falou que o Alexandre de Moraes disse nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, avisou o CBP, fecha aspas. Abre aspas. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Ou seja, prisão ilegal. Deveria ter sido relaxado. E o Felipe Martins hoje está com tornozeleira, impossibilidade de sair da sua cidade e semanalmente tendo que ir ao fórum assinar documentos para comprovar que está lá naquela localidade. Retornando aqui para a matéria, né, para a conclusão aqui da nota oficial do CBP, né, a alfândega americana. Vamos lá. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação. E o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Ou seja, o caso Felipe Martins é o leading case, é o pioneiro que vai provavelmente abrir as portas para uma nova política migratória, para novos procedimentos da alfândega norte-americana. Olha o tamanho da mancha que está ficando no currículo do judiciário brasileiro. Quando forem falar de migração no futuro,
vão chegar aqui a este caso do Felipe Martins, vão citar o caso do Felipe Martins em outros fatos futuros relativos a problemas migratórios do sistema americano. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins, ou qualquer outra pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Fecha aspas. Meus caros, olha o tamanho do problema. O governo americano, que é talvez o mais preocupado do mundo com o sistema migratório, está reconhecendo que ocorreu um erro. Isso daqui, assim, para acontecer, deve ter passado por um pente fino inacreditável. Não achem vocês que as autoridades americanas, muito provavelmente, não verificaram isso daqui 1000 vezes antes de soltar uma nota dessa. Porque é um reconhecimento de um erro. É um reconhecimento de falhamos, erramos. Sabe, quando você tem que quase pedir desculpa para outra pessoa porque você fez uma conduta errada, de repente acreditou no mentiroso e tomou uma conduta que não foi certa? É isso daqui. Agora, você imagina a credibilidade do Alexandre de Moraes, que vai contaminar certamente outros juízes brasileiros que não tem nada a ver com isso, num pedido de extradição, num pedido de documentação do exterior. O Brasil está aqui no meio do processo de venezuelização. Hoje, uma ordem de um juiz da Venezuela para prender alguém fora da Venezuela, esqueça, não é nem considerada. Passaporte diplomático venezuelano não é considerado como imunidade diplomática. Aviões das Forças Armadas da Venezuela são usados em operações de tráfico de droga. Será que o Brasil a gente quer que vá por esse caminho? O Felipe Martins, né, enquanto eu vi aqui, estava puxando as fotos para fazer esse arquivo, esse vídeo, eu encontrei várias aqui, né? Por exemplo, em 2019 nós visitamos o presidente Trump, né? Depois que ele tirou uma foto só com o presidente. Ele também conhecia o Steve Bannon. Poxa, a foto com o Olavo de Carvalho não está aqui, provavelmente não cabe. E eu queria fechar falando ali do caso que afastou 2 advogados do Felipe Martins do processo. O Alexandre de Moraes determinou o afastamento, dentre eles o Jeffrey Schickini, que provavelmente vocês já conhecem, né? O Schickini alegando que não perdeu o prazo para a defesa, porque o Moraes estava dizendo que eles procrastinaram. O que é procrastinar? Procrastinar em bom português é enrolar, ganhar tempo, entrar com recursos notoriamente ineficientes ou que não fossem aceitáveis para tentar colocar mais para frente a condenação do Felipe Martins. Então, eu assisti um vídeo com a explicação do Schickini. Eu quero muito bem separar aqui, tá, pessoal? Antes de mais nada, o Schickini se filiou ao Novo. Eu não estou falando do Schickini político, tá? Eu vou me concentrar aqui em falar do Schickini advogado, tá? O Schickini advogado, ele foi pelo caminho certo, acertado. Por quê? Porque tal qual ocorreu com o Donald Trump nos Estados Unidos, conseguiu-se perceber que o jogo não era jogado dentro dos tribunais. Não era sobre leis. Mas sim para expor aquela maldade e as ilegalidades que eram feitas dentro do tribunal. Então, por que o Schickini foi retirado do processo? Porque ele agiu bem. Se a acusação, a PGR, inseriu novos ofícios, novos prints, novos materiais, ainda que em fase de alegações finais, é necessário que seja dado mais prazo para que a defesa analise aquilo, ou melhor, aquilo não deveria nem ser inserido, né, em sede de alegações finais, mas deveria ser ao menos ser dado aberto prazo para que a defesa possa analisar aqueles documentos. Não bastassem os advogados de Bolsonaro terem pouquíssimo tempo, né, para analisar 70 terabytes de documentação nesse processo, sendo que anteriormente o STF já anulou um processo por violação da ampla defesa dos advogados, que tiveram ao mesmo tempo para analisar 4 terabytes. Veja só, STF anulou um processo porque os advogados não tiveram tempo de analisar 4 terabytes. Você imagina os advogados de Bolsonaro com o mesmo tempo para analisar 70. Mas como é contra o Bolsonaro, o STF relevou e deixou ir adiante. Mas é muito certo o que o Schickini está fazendo. Então, ele pediu mais prazo. O Moraes achou que estava procrastinando, afastou ele do caso. Poxa, Eduardo, então ele perdeu a defesa dele? Meus amigos,
Vocês estão esperando ainda algum julgamento honesto vindo de Alexandre de Moraes? Tudo que está sendo feito agora, em que pese não resultar no efeito jurídico, né, que se espera quando você está no Estado democrático de direito, vai embasar a notoriedade da perseguição que a direita está sofrendo nesse país. Porque você sabe, se a gente tivesse roubado bilhões do INSS, a gente teria até o direito de ficar calado numa CPMI, garantido por ministro do STF. Como nós estamos representando o seu interesse, o interesse do povo brasileiro, que é roubado e paga altos impostos para sustentar essa elite em hotel de 5 estrelas quando viaja para o exterior, eles vêm para cima de nós. Então, no final do dia, nós somos a ponta de lança do movimento que você faz parte. Nós só estamos entre o Alexandre de Moraes e você. Se eles conseguirem tirar a gente do jogo, amanhã você vai sofrer. Você vê até o humorista sendo condenado a 8 anos de cadeia, tias do Zap, Iraci Nagoshi, Ada Gilza, né, Débora do Batom sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Mas essas ações, expondo o regime, é o que dá base, por exemplo, para sancionar Alexandre de Moraes, para o Didi Red Pill conseguir o asilo dele na Polônia, para que a Argentina não extradite as dezenas e centenas de brasileiros que estão lá, em que pesem péssimas condições, por vezes em condições de miserabilidade, pessoas humildes. É o que sustenta o asilo do Alan dos Santos nos Estados Unidos. É o que sustenta a nossa possibilidade de conversar com as autoridades americanas. Então não acho que expor é algo pouco. Muitas das vezes eu leio pessoas ignorantes que vão no meu Instagram, nas minhas redes sociais, dizendo: Eduardo, você só fala, não faz nada. Meus caros, falar já é fazer algo. Quantos que têm medo de falar alguma coisa e denunciar esse regime? Vários, né? Muitos. Não vou falar nada, senão minha empresa pode sofrer. Não vou falar nada, senão pode acontecer isso. Eu poderia ter tomado essa postura. Não vou falar nada, senão ele vai caçar meu mandato. O que eu fiz? Eu vou falar sim, e se ele vier para cima de mim, eu vou me preparar para a pancadaria. Então, lá em casa, todo mundo, visto americano em dia, documentação em dia. Porque com identidade você entra em qualquer país do Mercosul. Com visto americano, você entra nos Estados Unidos e vários outros países. Vamos abrir, né, alguma possibilidade de financiamento para além do meu salário na Câmara dos Deputados. Porque eu vi que ele congelou as contas do Alan dos Santos, do Terça Livre. Ele congelou as contas da juíza Ludmila Lins Grilo. E, fatidicamente, cedo ou tarde, ele bloquearia a minha. Isso é para você pensar. Você está entrando nessa pancadaria. Você está entrando no conflito para defender a liberdade. Prepare-se. Tenha documentação em dia. Tenha outras fontes de financiamento fora onde Moraes não tem um controle. Mantenha contatos com pessoas que podem lhe ser úteis num momento de crise. Tenha a serenidade para conseguir programar tudo. Lá em casa, todo mundo era brifado, porque eu acreditava que em algum momento a Polícia Federal entraria na minha casa. Então, até a diarista que trabalhava na minha casa, eu já tinha conversado com ela. Olha, se a Polícia Federal entrar aqui, vai ser assim, assim, assado, e a gente vai reagir desta maneira. Se pegarem celular, não dê a senha. Você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo, deixa eles quebrarem. Outra coisa, se o seu telefone for iPhone, você clicar 5 vezes rapidamente no botão lateral, lado oposto ao volume, o iPhone só destrava com reconhecimento facial. Você utiliza senha alfanumérica, ou seja, com letras e números? Bom, coloque letra maiúscula, coloque letra minúscula. Se puder, insira ali um C cedilha. Pouquíssimos países têm C cedilha. Porque o software usado para quebrar o seu telefone, ele vai fazendo a tentativa e erro. Só que ele vai fazer isso milhares de vezes num curtíssimo espaço de tempo. Quando encaixar a senha, ele entra no teu aparelho. Então, se a sua senha for fraca, for apenas uma combinação de números, ele vai entrar com mais facilidade, ele vai quebrar isso com mais facilidade. Se for uma longa senha, utilizando caracteres especiais, letras e números, isso vai demorar décadas. E, por óbvio, eles não vão conseguir fazer a quebra disso, né? Até que você esteja morto e enterrado. Então, são algumas precauções que você vai tomando para se proteger desse regime. Eu aconselho fortemente a todos vocês a fazerem isso. A não deixar nada salvo na nuvem, veja o caso do Cid. A
deletar periodicamente as conversas de WhatsApp. Onde der para dificultar, você vai dificultando. É igual a tua casa. Você vai botar uma câmera ali na porta da tua casa. Isso vai evitar do ladrão entrar? Talvez não. Mas é mais uma garantia. Você vai botar uma tranca a mais na tua casa. Isso vai evitar de que alguém venha a roubá-la? Não. Mas é mais um ponto interessante a ser feito. E assim a gente vai levando a vida. Meus caras, esse vídeo já ficou longo. Queria deixar aqui por último a imagem do queridíssimo Felipe Martins. E pedir para você mais uma vez curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para ele chegar no maior número de pessoas possível. Porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir levar para o mundo inteiro a perseguição que nós estamos sofrendo no Brasil, que já há muito tempo não é uma terra democrática. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, sucesso a todos os defensores do Felipe Martins e que seja feito, né, justiça nesse caso. Urgente, Brasil e mundo em choque. Atentado a tiros confirmado e morte anunciada. Enquanto isso, surge uma denúncia bombástica. Barroso teria feito delação premiada com a justiça americana. E para piorar, Maduro implora: pode levar tudo, mas me deixa no poder. Trump rejeita o acordo. Deixe o seu like agora, se inscreva e compartilhe. O que está vindo aí vai mudar tudo. Então preste bem atenção nas notícias do dia de hoje e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Neste vídeo falaremos sobre um ato de desespero do ditador Nicolás Maduro, que ofereceu a Trump o controle total sobre todas as riquezas da Venezuela. Tudo para se manter no poder. E do porquê Trump recusou. Momentos em que uma nação se vê encurralada, política, econômica e militarmente. E, diante do abismo, os seus líderes tomam decisões que, em tempos normais, pareceriam impensáveis. É exatamente nesse ponto onde se encontra a Venezuela do ditador Nicolás Maduro, agora em 2025. Isolado internacionalmente, cercado por sanções e com a economia em colapso, o regime chavista fez algo surpreendente. Ofereceu aos Estados Unidos o controle das suas maiores riquezas, o petróleo, o ouro e os minerais estratégicos do país, numa tentativa desesperada de evitar um conflito direto com Washington. Segundo apurou o New York Times, Maduro estaria disposto a cortar laços econômicos com a China, Rússia e Irã, os seus principais aliados, para se reaproximar dos americanos e, assim, salvar o seu regime. Mas o que poderia levar um ditador como Maduro, que durante anos fez do anti-americanismo o pilar da sua retórica política, a propor algo tão radical? As negociações começaram de forma discreta e durante meses, emissários venezuelanos mantiveram contato com um alto funcionário do governo americano, tentando abrir um canal direto com a Casa Branca de Donald Trump. O conteúdo das conversas era inédito. Maduro oferecia às empresas americanas acesso total ao petróleo, ao ouro e a outros recursos minerais da Venezuela. Um plano que incluía revogar contratos com companhias chinesas, iranianas e russas e redirecionar o fluxo de exportações de petróleo, que hoje vai quase todo para Pequim, de volta aos portos dos Estados Unidos. Em troca, Maduro esperava o fim das sanções econômicas, o reconhecimento da sua ditadura e, acima de tudo, uma garantia de que Washington não avançaria militarmente contra Caracas. O país sentia-se acuado e as forças armadas venezuelanas sabiam muito bem que não teriam meios de enfrentar uma intervenção americana direta. O homem designado por Trump para conduzir as tratativas foi Richard Grenell, ex-embaixador e figura próxima do círculo presidencial, conhecido pela sua abordagem sempre direta e por já ter conduzido negociações sensíveis em outros contextos. Enquanto Caracas sinalizava a abertura econômica total, deixava claro que a permanência de Maduro no poder não era negociável, mas para Washington essa condição tornou qualquer acordo quase impossível. Durante as conversas, Maduro chegou a admitir internamente que reduzir laços com Rússia, China e Irã seria o preço inevitável para evitar um conflito com os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, recusava-se a abrir mão do controle político sobre as Forças Armadas, o verdadeiro pilar da sua sobrevivência no poder como ditador.
No entanto, enquanto Grenell tentava construir uma ponte diplomática, dentro da própria administração americana havia forte resistência, com o principal opositor da estratégia sendo Marco Rubio, secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional de Trump. Rubio, de origem cubana e há muito tempo defensor da queda do chavismo, via Maduro não como um parceiro possível, mas como um criminoso internacional, e considerava que aceitar concessões econômicas seria legitimar um regime ilegítimo, e defendia abertamente que a única saída estável para a Venezuela seria a remoção do ditador. Essa divisão interna paralisou as negociações, com Grenell acreditando que a diplomacia econômica poderia evitar uma guerra, enquanto Rubio insistia que qualquer diálogo era uma armadilha, com a sua posição mais linha dura prevalecendo, levando Trump a romper o canal diplomático e encerrando oficialmente as conversas. Enquanto Maduro tentava negociar a sua sobrevivência com Washington, a oposição, liderada por Maria Corina Machado, trabalhava numa proposta alternativa. Machado, que nesta sexta-feira, 10 de outubro, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, justamente pela sua luta pela democracia na Venezuela, apresentou em Nova York um plano econômico ousado e, segundo ela, as empresas americanas poderão lucrar até 1,7 trilhão de dólares em 15 anos se apoiarem uma transição política real na Venezuela. A sua mensagem foi clara. Qualquer investimento só será viável em um ambiente democrático, com Estado de Direito e liberdades individuais, salientando que aquilo que Maduro está oferecendo não é estabilidade, mas controle mantido pelo medo. Essa divergência reforçou a percepção, dentro dos Estados Unidos, de que Maduro buscava apenas tempo, tentando trocar concessões econômicas por sobrevivência política do seu regime. Donald Trump sempre teve uma visão abertamente mercantilista da política externa e, em diversas ocasiões, lamentou que os Estados Unidos não tenham ficado com o petróleo do Iraque após a invasão de 2003. Assim, não surpreende que a proposta venezuelana tenha atraído atenção. Afinal, a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do planeta, além de grandes quantidades de gás natural, ouro, ferro, bauxita e coltan, essencial para baterias e eletrônicos. Para Trump, permitir que empresas americanas voltassem a explorar esses recursos significaria, ao mesmo tempo, enfraquecer adversários como China, Rússia e reforçar a segurança energética dos Estados Unidos. Mas o obstáculo político, que era a permanência de Maduro no poder, tornou esse acordo impossível, muito graças à pressão de Marco Rubio. Do ponto de vista militar, o episódio revelou o quanto Caracas se vê em posição vulnerável, com o posicionamento de navios de guerra americanos no Caribe, a intensificação das operações antidrogas e o cerco diplomático, deixando as Forças Armadas venezuelanas em alerta máximo. Na prática, os próprios comandantes venezuelanos sabem que as suas forças armadas, enfraquecidas e com equipamentos obsoletos, não têm capacidade real de enfrentar as forças americanas. A manobra de Maduro foi, portanto, menos um ato de soberania e mais um gesto desesperado de sobrevivência. Ele sabe que o apoio russo é muito limitado, que a China prioriza os seus próprios interesses comerciais e que o Irã, apesar do forte discurso aliado, tem pouca ou nenhuma capacidade de oferecer suporte militar efetivo no Caribe. Dessa forma, a diplomacia econômica passou a ser a sua última linha de defesa, uma tentativa de adiar o inevitável confronto, oferecendo concessões em troca de tempo, um tempo que agora se esgota rapidamente para a ditadura chavista liderada por Nicolás Maduro. Hoje eu queria comentar a saída do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, aonde ele ontem, muito emotivamente, se despediu do cargo e dos amigos. Fez aquele discurso protocolar, dizendo que a Suprema Corte defendeu a democracia, que os seus colegas ministros são os melhores seres humanos do mundo, que juntos eles conseguiram barrar o autoritarismo e blá 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 blá. Só que o ponto do meu comentário não é esse. Bom, em dado momento do seu discurso de despedida, podemos dizer assim, o Barroso disse que há 2 anos atrás já tinha falado com o presidente Lula, que pensava em se aposentar, etc e tal.
Bom, se isso é verdade ou não, não sei. A verdade, talvez só quem saiba é ele e Lula. Mas, se de fato essa conversa aconteceu há 2 anos atrás, por que ela só se concretizou agora? Bom, muitos de vocês devem estar pensando a mesma coisa do que eu. Se concretizou agora, evidentemente, porque o ministro foi sancionado com a perda do visto para ele e para a família, o que abalou bastante, não apenas ele pessoalmente e a sua família, como também os negócios familiares. Porque o que é que adianta você ter um maravilhoso apartamento em Miami, na frente do mar, e não poder usufruir? Nem você, nem seu filho, nem sua família. O que é que adianta ter isso? Acho que nada, né? Então, eu acho que o Barroso está pensando, evidentemente, nele e na família dele. Porque ele sabe que ele está na reta aí também para ser magnitizado. Além de perder o visto, também entrar na lista das sanções Magnitsky. Eu acho que isso passa na cabeça dele e passa muito. Tanto passa que ontem ele pediu arrego, como a gente diz lá na Bahia, e pediu demissão da Suprema Corte. Mas o ponto não é esse. E eu vou chegar agora aonde eu gostaria de falar. O ponto é, dizem por aí que o ministro que renunciou, ele fez um acordo com o Departamento de Justiça antes de renunciar. Será que isso é verdade ou não? Não sei. Estamos no calor do momento, existe muita especulação, mas essa não pode ser deixada de lado. Porque, afinal de contas, ele só vai ter o visto de volta, ele só não será magnitizado, evidentemente, se ele entregar alguma coisa para os Estados Unidos. Ele sabe disso, né? Essa possibilidade existe, é óbvio. Afinal de contas, para ele ter todo o patrimônio, para ele ter os investimentos dele e a liberdade de continuar lecionando em universidades americanas, ele vai ter que fazer um acordo com o Departamento de Estado. E isso é um perigo, porque a gente conhece muito bem, né, quem são os sócios dele no poder. E será que se ele entregar alguma coisa que possa prejudicar os sócios vão ver isso com bons olhos? Tá aí o Celso Daniel, que não nos deixa mentir. Se eu fosse Barroso e, de fato, fizesse um acordo com o Departamento de Justiça para livrar a cara minha e da minha família, eu continuaria, eu iria para os Estados Unidos, nunca mais na vida voltaria e nunca mais, mesmo nos Estados Unidos, andaria de avião. Porque a gente sabe que aviões no Brasil caem com muita frequência, não é mesmo? Mas, enfim, existe essa especulação de que o Barroso estaria ou está propenso a fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu não sei. Tem gente que fala em delação premiada. Não sei se chegaria a tanto, a não ser que ele tivesse já com a sanção Magnitsky em cima dele. Mas não precisa nem isso. Basta ele dizer algumas coisinhas que os americanos gostariam de saber para que essas sanções contra ele fossem revertidas. Como eu disse, a gente está aqui no campo da teoria, no campo das hipóteses e da especulação. Mas, como eu disse também, a gente não pode jogar isso para debaixo do tapete. É uma possibilidade que existe dele fazer esse tipo de acordo com as autoridades americanas para ter não só o patrimônio de volta, mas também a sua liberdade de ir e vir, né? Todo mundo sabe, ele inclusive chorou ontem, mais uma vez, né? Falando da relação que ele tem com os Estados Unidos, né? Onde ele sempre trabalhou, lecionou, tem como é que ele disse? Uma similaridade com o way of life americano, né? Com o estilo de vida americano. Então, a partir do momento em que Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fizeram o trabalho deles direitinho lá, Barroso foi penalizado, sentiu, é frouxo, covarde e simplesmente jogou a toalha porque está com medinho do que vem por aí. Se ele realmente fosse um cabra macho, como a gente diz na Bahia, ele segurava o rojão e iria até o fim do mandato dele. Pronto, já tá sancionado. Se vier a Magnitsky, que venha, né? Mas não com Barroso. Ele não quer isso para ele e nem para a família dele. Enfim, ainda está muito cedo, ele ainda é ministro, disse que fica até a próxima semana, porque ainda tem ali alguns assuntos pendentes para resolver. E aí sim, quando ele se aposentar de fato, a gente vai ver se terá
algum tipo de colaboração com o Departamento de Justiça americano ou não. Aguardemos. As últimas horas de Nicolás Maduro se aproximam e o ditador, dessa vez totalmente desequilibrado, resolve oferecer todas as riquezas da Venezuela, do povo venezuelano, aos Estados Unidos, para tentar se manter no poder, e seu estado é bastante crítico, pois até mesmo as suas forças armadas foram obrigadas a retirar suas baterias antiaéreas da costa marítima para não correr o risco de abater qualquer área norte-americana e entrar em um conflito em larga escala, que em poucas horas a Venezuela perderia para a poderosa Força Aérea Americana. Em um movimento que revela o abismo entre retórica revolucionária e pragmatismo de sobrevivência, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, estendeu uma oferta sem precedentes aos Estados Unidos. A entrega de uma fatia dominante da imensa riqueza petrolífera e mineral do país, incluindo ouro e reservas de gás, em troca de alívio nas sanções e uma pausa na escalada militar. Essa proposta, revelada em detalhes por fontes próximas às negociações em um relatório do The New York Times publicado ontem, surge como o último ato de um regime acuado, consciente de que sua perpetuação no poder pode custar caro, possivelmente em forma de um ataque aéreo devastador que dizimaria as forças armadas venezuelanas e aceleraria sua queda. Para entender o peso dessa manobra, é essencial revisitar o histórico de Maduro, um sucessor improvável de Hugo Chávez, que transformou a Revolução Bolivariana em um autoritarismo consolidado. Assumindo a presidência em 2013, após a morte de Chávez, Maduro herdou uma economia dependente de petróleo, mas logo enfrentou hiperinflação, escassez e protestos massivos. Em vez de reformas, optou pela repressão. Em 2017, dissolveu o parlamento oposicionista e criou uma Assembleia Constituinte leal. Em 2018, manipulou eleições presidenciais, ignorando boicotes da oposição. E no ano passado, em meio a uma eleição fraudulenta, falsificou resultados para se declarar vitorioso, desencadeando protestos brutais, sufocados com prisões em massa e violência letal. Sanções americanas, impostas desde 2017 por corrupção e violações de direitos humanos, cortaram o acesso a mercados globais, reduzindo a produção petrolífera de 3 milhões de barris diários para cerca de 1 milhão. Um colapso que empobreceu a população e isolou o regime. Essa trajetória de perpetuação forçada culminou na oferta atual, discutida ao longo de meses entre assessores de Maduro e o enviado especial dos Estados Unidos, Richard Grenell. De acordo com as fontes anônimas entrevistadas pelo New York Times, o ditador propôs abrir todos os projetos de petróleo e ouro para empresas americanas, concedendo contratos preferenciais e revertendo exportações da China, que absorve 80% do petróleo venezuelano, para os Estados Unidos. Isso incluiria o rompimento de acordos com rivais geopolíticos como China, Irã e Rússia, eliminando o nacionalismo de recursos chavista. Ademais, concessões específicas foram feitas à Chevron, que ganhou o controle total de joint ventures e discute participação em novos campos, e a ConocoPhillips, com negociações para reparar expropriações de 2007. Até a Shell, europeia, mais alinhada aos interesses ocidentais, obteve licenças para explorar o campo de gás Dragon Offshore, com produção prevista para 2026 e processamento na vizinha Trinidad. Uma vitória simbólica para Maduro, que desviou royalties para projetos sociais em vez de cofres estatais. Analiticamente, essa oferta não é mera generosidade econômica, mas uma barganha de desespero. Maduro, indiciado pelos Estados Unidos desde 2020 por narcotráfico, como líder de um cartel narcoterrorista, sabe que Washington prioriza sua remoção. O governo Trump, com Marco Rubio como secretário de Estado, rejeitou as concessões na semana passada, cortando canais diplomáticos e intensificando ações militares. Acumulação de navios de guerra no Caribe, ataques aéreos a barcos supostamente ligados a drogas, 4 incidentes desde agosto e mobilização de 10 mil tropas em Porto Rico. A oposição venezuelana, liderada por Maria Corina Machado, recém-premiada com o Nobel da Paz por sua luta pela democracia, contrapõe que um regime transitório poderia atrair 1,7 trilhões de dólares em investimentos em 15 anos, com estabilidade garantida por Estado de Direito, não controle pelo terror. A rejeição acelerou o confronto.
culminando na sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU convocada pela Venezuela em 9 de outubro. Ali, o representante americano, John Kelly, rotulou Maduro como chefe de uma rede de cartéis que corrompe instituições e ameaça a segurança regional, reafirmando apoio ao povo venezuelano contra suas atividades criminosas. Maduro, por sua vez, via seu embaixador Francisco Moncada, negou envolvimento em drogas e acusou os Estados Unidos de ameaça armada iminente, citando sobrevoos de F-35 e detenções de pescadores. Aliados como Rússia e China ecoaram críticas ao princípio de cowboy americano. Mas França e Reino Unido pediram moderação, sem resolução aprovada, devido a vetos potenciais. Nos bastidores, o Catar media negociações, mas Trump, volúvel em políticas externas como Ucrânia ou Irã, parece inclinado à linha dura de Rubio. Enquanto isso, a tensão atinge níveis críticos no ar. Relatos confirmados indicam que aeronaves de combate americanas, incluindo F-35 Stealth, intensificaram voos a menos de 75 quilômetros da costa caribenha venezuelana. Uma incursão ilegal denunciada pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino, em 2 de outubro. Em 3 de outubro, 5 jatos foram detectados a 46 milhas náuticas, seguidos de exercícios de fogo real com mísseis Hellfire em 7 de outubro, envolvendo helicópteros armados e drones de ataque. Postagens recentes no X, antigo Twitter, destacam a chegada de uma força-tarefa naval americana, com milhares de fuzileiros preparados para assaltos costeiros e alertas sobre superioridade aérea dos Estados Unidos contra as defesas venezuelanas. Um amálgama de sistemas Buk M2E russos, capazes de abater alvos a 45 quilômetros, mas vulneráveis a stealth e contramedidas. Fontes militares venezuelanas, sob anonimato, revelam que Maduro desautorizou explicitamente o uso de sistemas antiaéreos contra essas aeronaves. O cálculo é frio. Abater um F-35 poderia provocar uma retaliação avassaladora, com centenas de aviões bombardeiros e caças saturando o espaço aéreo em horas, destruindo radares, bases e infraestrutura crítica. As Forças Armadas Bolivarianas, com 4,5 milhões de milicianos mobilizados no Plano Independência 200, carecem de paridade tecnológica. Um confronto equivaleria a um dizime rápido, acelerando deserções e colapso interno. Essa paralisia reflete o pavor de Maduro. Sem aliados robustos, China e Rússia oferecem retórica, mas não intervenção. Ele opta pela contenção, aceitando até voos de deportação americana, enquanto ativa milícias para show de força doméstico. Essa dinâmica analítica expõe a fragilidade do regime. A oferta de recursos foi uma ponte para a normalização econômica, mas falhou ante a determinação americana de regime change disfarçado de antinarco. Economistas preveem que, sem investimentos, a Venezuela, com reservas de 300 bilhões de barris de petróleo, afundará em default total. Para Maduro, perpetuar-se significa equilibrar desafio público. Defenderemos a revolução, com concessões privadas, mas o relógio aéreo tic-taca. Uma faísca no Caribe poderia incendiar a América Latina, ecoando intervenções passadas como Granada em 1983. Observadores internacionais da ONU à OEA clamam por diálogo, mas com Trump no poder, o futuro pende entre barganha e bombas. Falar agora um negócio muito engraçado, cara. A choradeira da esquerda que tá com a indicação da Maria Corina Machado para o Nobel da Paz, tá? A Maria Corina Machado, para quem não sabe, é a oposição do Maduro lá na Venezuela. Aliás, era a oposição desde Hugo Chávez lá na Venezuela, né? E ganhou o Nobel da Paz por conta da luta dela pela liberdade. Não deixou de ser uma forma do Nobel da Paz tipo, premiar o Trump indiretamente, porque o Trump está com navios lá na Venezuela. A gente tem falado sobre isso lá no canal Mundo em Revolução. Aliás, se você não assiste nossos vídeos lá, eu recomendo. A gente cobre diariamente a guerra da Ucrânia, de Israel e também da Venezuela lá no canal Mundo em Revolução. E tá bem interessante esse negócio. E a guerra da Venezuela vai esquentar, a coisa tá esquentando lá. Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque tá muito engraçado. Olha a choradeira do pessoal aqui. O Brasil 247 tem 6 artigos, né, chorando. Ai, porque não pode, a Corina, o fascismo, a direita, e não sei o que lá, e não pode.
É muito engraçado isso. Essa notícia foi sugerida por representantes do Xvideos no Brasil, o comunismo só deu certo no swing e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, a Cruzoé já manda a letra aqui pro Lula, né? Engole o choro, Lula. Por quê? Porque o Lula, vocês sabem, eu não sei de onde é que ele tirou essa ideia que ele ia ganhar o Nobel da Paz. Eu, sinceramente, né, aqui em 2023, né, quando ele saiu da cadeia e foi colocado na base da porrada na presidência do Brasil, né, o Celso Amorim chegou aí lá na Noruega para conversar com o pessoal, para tentar fazer, né, um intermediário para ganhar o Prêmio Nobel da Paz do Lula e coisa e tal. Nobel por quê, meu amigo? O que o Nobel da Paz da corrupção, Prêmio Nobel da corrupção, só se foi isso, né? O Lula um corrupto, pinguço, nunca fez nada de relevante, mas ele durante um tempo ele achava que ia conseguir isso mesmo, né? Não sei se venderam essa ideia para ele por conta do que o Mandela, né? O Mandela ficou 27 anos na cadeia e aí quando saiu na África do Sul ganhou um Prêmio Nobel da Paz também, né? O Mandela é uma figura meio controversa, tá? Assim, ele foi muito importante para acabar com o apartheid na África do Sul. Mas assim, ele tinha também os seus comunismos ali, que eram bem críticos também, né? E o fato é que o Lula nunca teve chance nenhuma, por quê? Porque o Lula ficou do lado da Rússia, o Lula ficou do lado do Putin. É impressionante como é que esse pessoal não enxerga que o mundo que eles viviam na década de 70, né, na época que esses comunistas de cabeça branca no Brasil, eles todos têm como o ideal deles o Fidel Castro, cara. Eles acham que não que foi maravilhoso o Fidel Castro que fez a revolução, que o comunismo vai funcionar. Eles não conseguiram evoluir. Na Europa, o pessoal superou, meu amigo. Eles viram que não funcionou. Olha lá a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, como é que era a diferença. De onde é que o pessoal correu, de que lado que o pessoal correu pro outro lado, né? Todo mundo já percebeu que não dá certo esse negócio de comunismo. Mas o Lula não. O Lula acha que é isso daí, que não sei o que é lá, que é um prêmio Nobel da Paz por ter ido pra cadeia por corrupção. Que porra é essa, Lula? Eu acho que o Lula ainda vai cumprir a pena que ele precisa cumprir para o bem do Brasil. O Lula tem que acabar os dias dele na cadeia. Eu torço todo dia para o Lula ter muita saúde, para ele viver muitos anos, para ele ir para a cadeia pagar pelos crimes que ele cometeu. Eu sei que o caso do Mensolão, do Petrolão, ele não responde mais porque já prescreveu. Mas já tem crimes novos, pô. O negócio dos aposentados é crime novo, já pode botar o cara na cadeia de novo, né? Enfim, mas o Celso Amorim foi lá para Oslo para preparar o caminho do Nobel do Lula. Mas nunca, meu amigo, o cara vai conversar na Noruega tentando advogar por um cara que é a favor da Rússia. E o Celso Amorim gosta. Esse pessoal, eu acho que eles não percebem o quanto ultrapassado que eles estão, né? Eu fico imaginando o pessoal da Suécia vendo o Celso Amorim falar, imaginando um macaquinho, assim, aquele macaquinho batendo coisa assim, falando merda de comunismo. Caramba, meu amigo, para com isso, pô, que porra é essa, bicho? Enfim, o Lula tá chorando aqui porque não apenas ele não ganhou o Nobel da Paz, como agora ganhou a Maria Corina Machado. E eu estou para dizer para vocês que se esse acordo que o Trump fez lá na faixa de Gaza, se isso vingar realmente, resolver o problema ali de Israel e do Estado palestino, o Trump ganha no que vem, tá? Eu estou para dizer, ele só não ganhou esse ano, porque como eu expliquei no vídeo lá de Israel, a escolha foi feita uma semana antes do acordo de paz ter sido assinado entre Israel e o Hamas. Então não tinha como dar para o Trump, porque até aquele momento não tinha acordo de paz nenhum, né? Tinha proposta, o Trump já tinha proposto o acordo de paz, mas não tinha um aceite ainda, não tinha como saber se ia dar certo ou não, acabou ficando sem, mas de qualquer forma a Maria Corina Machado é próxima ao Trump, ela dedicou o prêmio para o Trump, né? A esquerda, e eu falei no vídeo de ontem, né, a esquerda ficou chateadíssima com isso, né? Teve um episódio que o Lula não gosta dela não, cara, o Lula não cita o nome dela, ele não fala o nome dela. Ele disse que o pessoal que fica reclamando, fica chorando porque não pode disputar, tinha que fazer como eu, indicar alguém, não sei o que lá, né? O presidente Lula fez crítica, fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, indiquei um outro candidato, o Haddad, que disputou as eleições, né? Ou seja, olha só o absurdo que é isso. Por quê? Porque a Maria Corina Machado foi proibida de disputar as eleições na Venezuela sem motivo algum, igual o Bolsonaro, diga-se de passagem, está acontecendo com ele aqui no Brasil, sem motivo algum. O Lula não, o Lula foi impedido porque ele foi pego numa rede de corrupção. O Lula roubou dinheiro para garantir provas à vontade disso daí. Todo mundo viu os pedalinhos lá do sítio de Atibaia, todo mundo viu o apartamento lá no Guarujá, lá, o triplex do Guarujá lá. Todo mundo viu a corrupção do Lula, todo mundo sabe que foi roubado pelo Lula, né? Você sofreu na pele, eu sofri na pele na época, porque, pô, dinheiro ficou escasso, ficou difícil. Olha os anos da Dilma, a merda que foi, né? Então, ou seja, o Lula mereceu ficar fora, ele tinha que ficar fora mesmo. Aliás, não devia ter voltado, né? O grande problema foi justamente esse, terem voltado com essa figura aqui no Brasil, né? Agora, ela
a reclamação dela é justamente porque ela foi impedida de concorrer sem motivo algum. Ela fez uma primária é um evento que é intrapartidário, ou seja, não tem efeito oficial nenhum, é uma coisa intrapartido. Aqui no Brasil, de vez em quando, o PSDB fez também. Eu acho que na época de 2022 o PSDB chegou a fazer uma primária também. É o partido botando em votação, né, quem é que vai ser o candidato do partido. Qual o problema disso? Mas aí o Maduro disse que ela não podia fazer isso, então está proibida e ficou inelegível por conta disso. Igual o Bolsonaro. Porque Bolsonaro reuniu embaixadores, então está inelegível, né? Enfim, mas aí, cara, o engraçado é isso daqui. Olha a esquerda chorando aqui. Se Maria Corina Machado é campeã da paz, eu sou o Gandhi, né? Putz, grila, cara, esse pessoal, vou te falar um negócio. Eles não conseguem entender que democracia se faz com dois lados. Não, para eles, democracia é só o lado deles. O outro lado não pode, né? O outro lado não. O prêmio Nobel da Guerra. O pessoal tá o barara, cara. O Brasil 247 teve que fazer edição extra pra botar as colunas todas do pessoal chorando aqui, ó. Maria Corina, a nova rainha da bateria da acadêmicos do Nobel da Paz. Dizendo que não, que é uma bagunça, Nobel da Paz, não tem lá. Tinha que indicar o Lula, que não pode, não sei o que lá. Olha só, eu sou o primeiro a dizer que o Nobel da Paz não quer dizer muita coisa, não, tá? Na verdade é uma besteira isso daí, né? Deram o Nobel da Paz pro Obama, porra. Para com isso, né? Obama não fez nada. Ao contrário, o Obama foi o presidente americano que mais iniciou a guerra durante o mandato dele, né? Mas enfim. Eu acho que é besteira. Mas o engraçado é isso, porque a esquerda fica sentida com isso. Ele fica assim, que absurdo, como é que pode? Porque justamente eles acreditam nessa parada de hierarquia, né? De um cara lá em cima dizendo que é o bonzinho. Te deu uma estrelinha, você ganhou uma estrelinha pelo seu bom trabalho, né? Aqui, ó. Evo Morales, Nobel da Paz para Maria Corina Machado é imoral, estimula a violência. Eu sei que estimula a violência. Essa é a opinião da esquerda. Qual que é a violência que ele está falando? A violência da esquerda contra a direita. Não porque a direita querer ser uma ordem política estruturada, querer, né, disputar o poder, isso estimula a violência da esquerda. Olha o Adélio Bispo, né? Foi estimulado, né? A violência foi estimulada. Olha o Uribe lá na Colômbia, né? Olha o Trump lá nos Estados Unidos, que sofreu atentado também, né? O Evo Morales está falando exatamente disso. A esquerda fica estimulada na violência dele, né? Cara, olha que absurdo isso, bicho. O pessoal tá muito dolorido aqui. O Altman, que é o dono do Brasil 247, né? Nobel da Paz a Corina Machado é uma provocação insultante e criminosa à soberania latino-americana. O cara tá uma arara, meu amigo. O cara não tá... A Bolsonaro... A Bolsonaro venezuelana é uma prova dos vínculos entre liberais, o imperialismo e o neofascismo. Cara, a mulher, bicho, ganhou a eleição, ganharia a eleição com folga. Ela transferiu o voto para o González Urrutia, elegeu o cara, e o pessoal reclamando, que não pode, porque é só esquerda, democracia quando a esquerda está no poder. Esse pessoal tá desesperado. Eu tô falando para vocês, Maduro caindo, vai cair a esquerda toda da América Latina. Já tá caindo, né? O Peru já tirou a esquerda também. O Lula daqui a pouco vai embora também. Mas tem mais aqui, ó. Miguel Dias-Canel, presidente de Cuba. A politização e o descrédito do Prêmio Nobel da Paz atingiram níveis sem precedentes. Como ousam indicar alguém que é contra a esquerda latino-americana retrógrada? Repara, todo mundo de cabeça branca. Cara, o que eu falo para vocês, bicho, essa esquerda velha da América Latina, a esquerda de cabeça branca. O pessoal já ainda se guia pelo Fidel Castro, acha que o comunismo funciona, que não sei o que lá. Não, já tentamos algumas vezes, não funcionou ainda, mas agora vai funcionar. Agora a gente vai fazer o comunismo e vai funcionar. Cara, não vejo a hora desse pessoal morrer, cara. Ainda bem que o ser humano tem data de validade. Daqui a pouco essa turma toda tá indo embora, bicho. Maria Corina Machado, um Nobel da Paz para Guerra Fria no século XXI. O pessoal do fórum também tá chateado pra caramba, não é só o Brasil 247, não. Aqui é a Maria Luísa Falcão Silva. Não, porque o mundo tem o dever de desconfiar de um prêmio que converte a luta democrática em marketing político. Não, porque cara, que luta democrática? O Maduro roubou a eleição, sua dona fulana. Ele roubou a eleição na cara dura, todo mundo viu ali, os boletins de urna davam claramente que o González Urrutia tinha ganhado a eleição, poxa. E, no entanto, o pessoal trata como, não, que democracia. A esquerda ganhar é democracia. Se a direita ganha, que não é. Se a direita ganha é golpe. A esquerda ganhar é democracia, não importa como. Aqui, ó, Nobel da Paz. Trump merecia, Corina Machado não, né? O cara está dizendo aqui que vamos analisar friamente, né, os critérios historicamente definidos.
são claros. Para receber o prêmio é preciso promover a fraternidade. Aí ele tá elogiando o Trump e vai dizer que a Maria Corina Machado não pode. Mas peraí, mas a Maria Corina Machado, ela foi candidata, ela ganhou a eleição, ela tinha toda a condição de ganhar a eleição, foi proibida pelo Maduro. Ué, que mais coisa? Ela uniria a Venezuela, né, num novo governo lá para acabar com a maldição do comunismo. Mas para esse pessoal não pode, só é democracia se é a esquerda ganhando aqui. Ó. O DCM, não podia deixar de ser o DCM também. Ó. Nobel da Paz, Maria Corina Machado pediu intervenção militar de Netanyahu na Venezuela. Não pode pedir intervenção militar do Netanyahu, não pode. O Netanyahu, infelizmente, não pôde ajudar. Isso aqui é inteligência artificial, essa imagem aqui, tá? Mas estão falando aqui que é lógico, esse pessoal antissemita ao extremo, né? Dizer que pediu ajuda para judeu é praticamente, né, já é a dica para eles que não pode, né? Tarcísio usa Nobel da Paz para atacar a democracia brasileira. Aqui, ó. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou nas redes sociais uma mensagem sobre a premiação do Prêmio Nobel. Né? Deve servir de exemplo para aqueles que vivem de narrativas enquanto defendem esse regime execrável do Maduro na Venezuela. O Brasil precisa reencontrar o caminho da verdadeira liberdade. Tá vendo? Tá dando um golpe, tá defendendo golpe, não pode. Democracia só quando é a esquerda. É a visão desse pessoal, cara, é impressionante, bicho. Eles não conseguem mudar o disco, cara. É muito engraçado, estão todos muito chateados, né? Em torno de Lula, critica o Nobel para Corina Machado e compara a situação de Eduardo. Eu tô querendo dizer que a Maria Corina Machado é um Eduardo Bolsonaro da vida. Eu não sei se eles estão ligados que isso é um elogio para Eduardo Bolsonaro, né? Isso é um senhor elogio para Eduardo Bolsonaro, né? E mostra o desespero desse pessoal. Por que é o desespero deles? Porque eles veem que a esquerda está morrendo. A esquerda não consegue conquistar mais corações e mentes das pessoas. Eu sei que pode parecer que a gente está perdendo. Não, porque o Alexandre de Moraes bota todo mundo na cadeia, que vai chegar a eleição do ano que vem, ele vai proibir todo mundo e vai forçar para ganhar a esquerda de novo, e não sei o que lá. Pode parecer isso. Lembra, isso é desespero deles. Por quê? Porque eles perderam a população. A população não está mais do lado deles. E aí, isso é que deixa eles desesperados no final das contas. E eles sabem disso. Por isso esse desespero todo com o Prêmio Nobel da Paz da Maria Corina Machado, né? Aqui, ó. Vencedora do Nobel da Paz já criticou Lula e elogiou Trump e Milley. Não pode elogiar o Trump e o Milley. Tem que elogiar o Lula. É o Lula que tem que elogiar. Pessoal, e aqui, ó, não é DCM, não é Brasil 2400, é o UOL. Policial é cruelmente assassinado enquanto fazia romária até o Santuário de Aparecida. Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, policial militar de 30 anos, foi morto a tiros durante um assalto na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Lorena, na madrugada deste sábado, dia 11. O crime ocorreu enquanto o policial caminhava em romária com um grupo de peregrinos em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. 2 outros homens também foram baleados no ataque, mas não correm risco de vida. Os assaltantes levaram a mochila, o celular e R$800 em dinheiro do policial, que usava colete refletivo da PM no momento do crime. As autoridades iniciaram investigações para identificar os responsáveis pelo homicídio. Crispim atuava na 4ª Companhia do 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior desde 2015. Em nota oficial, a corporação destacou sua trajetória. O SD-PM Crispim ingressou na Polícia Militar no ano de 2015, dedicando 10 anos de sua vida ao serviço público, sempre com o firme propósito de proteger e servir a sociedade paulista. Durante o tempo que integrou o efetivo da 4ª Companhia do 23º PPM, destacou-se por sua conduta exemplar, dedicação ímpar e respeito à farda que envergava com orgulho. O comunicado também ressalta seu comprometimento com a missão policial militar e a sua postura, e integra conquistaram o respeito de seus pares e superiores, deixando um legado de honra e companheirismo. Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família enlutada, aos amigos e a toda a comunidade policial militar que hoje sente a partida precoce de dos seus valorosos integrantes.
O policial deixa a esposa e 2 filhos. Um menino de 4 anos, uma menina de 1 ano e 4 meses. Esse é o Brasil que a gente vive hoje de Lula da Silva, aonde pessoas de bem, que é um policial militar que tem família, crianças esperando ele, não vai voltar para sua casa porque o crime organizado tomou o nosso país. O crime organizado que manda em tudo, principalmente nos poderosos lá de Brasília. Mais uma perda, mais um luto que deixa o Brasil em pânico. Esse é o Brasil de Lula da Silva.